E a Justiça no Rio de Janeiro autorizou um homem a colocar na filha um nome africano. Mesmo com parecer contrário do Ministério Público e do cartório, ele recorreu ao Judiciário para resolver a situação. No Brasil, não existem restrições para registro de nomes dos filhos, desde que não gere constrangimento à criança, segundo a Lei de Registro Civil. A avaliação do nome é feita pelo oficial do cartório. Evidentemente, é um critério muito amplo nas mãos do registrador. E claro que exige, num primeiro momento, uma conversa com os pais para tentar investigar quais são os fundamentos daquele nome, o que levou o casal a escolher aquele nome. No Rio de Janeiro, um pai foi impedido de registrar a filha com um nome de origem africana, Maqueda. Ele procurou o Ministério Público. O promotor responsável pelo caso manteve o entendimento do cartório. O efeito sonoro do nome poderia gerar constrangimento à criança. Inconformado, o pai procurou a justiça e ganhou o direito de registrar a filha como queria. Por telefone, ele disse que está aliviado. Que o significado maior dessa vitória, se não for um ganho para a coletividade, se não for um ganho para a comunidade preta, né, indígena, que as pessoas, a partir de hoje, que vão adotar os nomes africanos, não passem por esse tipo de constrangimento, eu acho que valeu a pena, né? Este advogado explica que o objetivo da Lei de Registro Civil é evitar situações como bullying, mas caso seja justificável a escolha, a orientação é procurar a justiça. E às vezes não é porque o nome não é comum que quer dizer que ele é pejorativo, que ele vai trazer algum prejuízo para a criança. Na maioria das vezes não, né? Nós até brasileiros estamos muito acostumados com nomes italianos, são nomes diferentes e não trazem nenhum prejuízo para as crianças. Nomes japoneses também não trazem nenhum tipo de prejuízo para as crianças, né? E quando elas se tornarem adultas é um nome que também fica bem incompreensível, né? Bom, e para falar mais sobre esse assunto, eu converso com a advogada, presidente da Comissão de Direito das Famílias da OAB do Distrito Federal, Liliana Marques. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Bom, a gente viu aí na reportagem, né? O cartório se recusou a colocar o nome de Maqueda Folucci, a registrar, né, o nome escolhido pelo pai Maqueda Folucci na criança, que é um nome de origem africana. Teve que recorrer à justiça para conseguir colocar o nome. Em que circunstâncias um cartório pode se recusar a registrar o nome escolhido pela família? Olha, a princípio, né, os pais têm livre-arbítrio para escolher o nome dos seus filhos. Isso é um direito adquirido, né? Se chegar a procurar o cartório colocar dificuldade, achar que isso pode trazer constrangimento, situação de vexame para a criança, terá que recorrer ao judiciário. Como que o cartório avalia isso? Porque eu imagino que seja uma questão, embora o cartório possa fazer isso, né, possa recusar o nome, mas seja uma questão subjetiva até de saber que aquele nome pode ou não ser colocado na criança. O cartório, a princípio, se ele achar, ele não vai dar uma resposta de pronto, ele vai pedir um parecer do Ministério Público com embasamento, né? Se vier um parecer desfavorável, vai-se para o juiz corregedor e tem a resposta. Com a negativa, tem que recorrer ao judiciário. E daí como a família faz? Uma família que se encontra numa situação dessa, por exemplo, e que não abre mão de colocar o nome na criança, como é que ela faz? Entra com um processo na justiça? Entra com processo, tem que justificar e será analisado. Dificilmente se tem a recusa, né? Porque um pai e a mãe quer escolher um nome bonito, né? Um nome sempre tem um significado para a família, mas às vezes o cartório não entende, então tem que se recorrer através de um processo. Como a justiça analisa esses casos? Os pais são ouvidos? Como é que o juiz forma, né, o entendimento para poder dar sentença num caso desse? Através de advogado, fundamentando, né, o porquê do nome. O juiz pode, se achar necessário, marcar uma audiência, mas não é tão comum. O juiz vai ouvir o Ministério Público e vai sentenciar. E em que situações a pessoa pode mudar o nome já na vida adulta? Porque a gente viu aí que o cartório se recusou a fazer o registro de uma criança, né? E um caso diferente, por exemplo, uma pessoa que já foi registrada anteriormente, não se sente bem com o nome que tem, ela pode pedir na justiça? E em que situações isso pode ocorrer, a mudança do nome? Pode, quando for um apelido público, a pessoa pode pedir para alterar. Quando trouxer mesmo na vida adulta, constrangimento, situação vexatória, ou em razão do sexo, da incompatibilidade entre o nome e o gênero.
A pessoa pode pleitear através de uma ação judicial. Doutora, essa lei que dá liberdade aos cartórios recusarem, né, um nome que pode trazer constrangimento futuro para a criança, já surgiu dessa para se evitar demandas na justiça de troca de nome futuras? Tem hoje, na realidade, a troca de nomes não seria a troca, né? Você colocar o nome social, que é diferente, que é através de um decreto presidencial desse ano, que órgãos federais, universidades, órgãos públicos possa alterar o nome social. Constar o nome social, que é diferente do nome civil. Alguém que nasceu João e hoje é Maria, né? Então seria um constrangimento para essa pessoa que às vezes ela não quer mudar, recorrer à justiça, porque é um processo complexo, depende de oitiva de testemunha, depende de laudo médico. E por outras razões, fala, não, eu quero o meu nome do registro civil, mas eu quero o nome social ao lado. Então, hoje tem, que é um avanço, né? Uma coisa muito bacana, pode constar no crachá, na folha de ponto. E temos órgãos como a OAB, que já autorizou, hoje se coloca no registro e na carteira o nome social. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. Estamos de volta com o Jornal da Justiça e vamos continuar no assunto mudança de nome com a advogada e presidente da Comissão de Direito das Famílias da OAB do Distrito Federal, Liliana Marques. Doutora, a senhora já falou um pouco sobre isso, mas eu gostaria que a senhora retomasse para explicar melhor para as pessoas em que situações a pessoa pode pleitear a mudança de nome. Por exemplo, uma pessoa que nasceu João, não gosto do meu nome João, quero me chamar Antônio. Pode? Não. Se fosse um nome que estivesse causando vexame, situação constrangedora, sim. Mas mudar por mudar, a lei não permite. Em que caso, sim, que pode mudar? Então, é só se tiver algum constrangimento. Constrangimento, exatamente. Só se trouxer constrangimento para essa pessoa, expor o ridículo. E sobrenome? Tem gente que tem um sobrenome muito comprido, por exemplo, quer tirar um sobrenome ou quer acrescentar sobrenome ali no registro. Como é que faz? Pode? Não, sobrenome a gente pode sempre acrescer, nunca suprimir. Em que situações, por exemplo, a pessoa tem só o sobrenome do pai, quer acrescentar o sobrenome da mãe, é isso? Sim, sim. Vamos colocar, às vezes a criança não tem o nome do pai, não foi registrada pelo pai, entra com uma ação, acrescenta o nome do pai. A pessoa vai casar, acrescenta o do marido. Ah, não, mas então eu vou tirar o da minha mãe e do meu pai. Não, não pode. Em relação aos transexuais, né? Mesmo as pessoas que fazem a mudança de sexo, a cirurgia, ou que optaram por não fazer, mas são transexuais. Como a justiça trata isso? O nome pode ser trocado nos documentos? Na realidade, o nome vai ficar ao lado do nome civil, né? Precisa ser ajuizada uma ação, precisa de testemunha, precisa passar por uma avaliação médica e, sobretudo, avaliação do juiz. Muitos desistem porque é um processo muito complexo. Temos poucos casos em Brasília de alteração de nome em razão de mudança de sexo. Hoje inovou a lei com o nome social, né? Os que verem dificuldade ou os que não querem simplesmente fazem constar no crachá o seu nome social. A OAB hoje, reiterando como eu disse, permite na carteira que ao lado do nome civil que venha o nome social, bem como no registro, porque é um avanço, né? Hoje em dia a gente encontra problemas básicos. Nasceu João, mas na realidade é Maria. Não consegue alterar o nome, vai para um posto de saúde, está na fila de espera. Olha, às vezes se chama pelo nome civil, a pessoa está ali, você vê que é a Maria. Fica constrangida de se levantar, porque muitas das vezes passa por situações constrangedoras. Tá. Daí, nesse caso, pode trocar. Pode trocar. Colocar o nome social. Tá ótimo. Obrigada, doutora. Eu conversei com a Liliana Marques, que é presidente da Comissão do Direito das Famílias da OAB do Distrito Federal. Conversou hoje com a gente a respeito da alteração de nomes. Obrigada pela participação. Até uma próxima. Muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde.